Olá, queridos companheiros, todos bem? Que tal fazermos o estudo da matéria da reunião de palestra do mês de março? A matéria da reunião de palestra está no BS de 29 de fevereiro de 2020. O significado da fé. Para a reunião de palestra do mês de março, estudaremos o escrito O Significado da Fé, que enfatiza a importância da sincera fé, dando continuidade ao tema da matéria da reunião de palestra do mês passado. Em certa ocasião, o presidente Toda fez a seguinte declaração, conforme cita o presidente Queda em sua explanação. Este é realmente o tempo do Cocenrufo. Devemos ser corajosos. Para agir com coragem, salientou ele, devemos possuir convicção absoluta no que estamos fazendo. Para corresponder a esses requisitos, vamos estudar e gravar a coragem e a convicção transmitidas pelo Buda Nichiren Daishonin, o espírito fundamental da Soka Gakkai. Trecho do Gosho. O que chamamos de fé não é nada fora do comum. Fé significa depositar nossa crença no Sutra do Lótus, em Shakyamuni, em muitos tesouros, nos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, nas divindades celestiais e nas divindades benevolentes, e recitar Nam-myoho Renge-kyo do mesmo modo que uma mulher ama seu marido, que um homem sacrifica a vida por sua esposa, que os pais se recusam a abandonar seus filhos ou uma criança se nega a deixar sua mãe. E não é só isso, as pessoas deveriam ponderar sobre as passagens do Sutra que dizem, descartando honestamente os meios apropriados e não aceitar uma única estrofe dos demais sutras, sem o menor pensamento de descartá-las, assim como a mulher se recusa a largar seu espelho ou como um homem porta sempre sua espada. Sobre o escrito. Nichiren Daishonin estava em Minobu com 59 anos quando escreveu O Significado da Fé. Foi redigido no 5º mês de 1280, endereçado à monja leiga Myoichi que vivia em Kamakura. Ela era uma seguidora de Daishonin sincera, culta e instruída. Myoichi praticava os ensinamentos de Nichiren Daishonin ao lado do marido. Em meio à opressão aos seguidores de Nichiren Daishonin, após a perseguição de Tatsunokuchi, o casal teve suas terras confiscadas em virtude de sua fé no Daimoku do Sutra do Lótus. Com o falecimento do seu marido, Myoichi ficou sozinha com 2 filhos para criar, e um deles estava doente e ela mesma tinha uma saúde muito frágil. Diante das circunstâncias desfavoráveis, ela se recusou a sucumbir e continuou a prática dos ensinamentos de Nichiren Daishonin com fervor. Apesar da situação econômica difícil, apoiou seu mestre enviando um serviçal para auxiliá-lo enquanto Nichiren Daishonin estava em Sado e mais tarde no Monte Minobu. Explanação. Determinação de uma mulher. Inicialmente, o presidente Queda cita em sua explanação o significado da fé, destacando a afirmação: o que chamamos de fé não é nada fora do comum. Ikeda Sensei apresenta que, para esclarecer seu ponto de vista, Daishonin compara a fé à forma como a mulher preza seu marido. O homem ama e protege sua esposa, os pais cuidam dos seus filhos e um filho se agarra à sua mãe. O afeto entre um casal ou entre pais e filhos é uma expressão espontânea da vida, uma manifestação da nossa natureza humana intrínseca. Devemos recitar Daimoku ao Gohonzon com essa mesma espontaneidade e com o coração sincero. Fé é isso, afirma Daishonin. Nichiren Daishonin utiliza palavras adequadas para Myoichi, com exemplos próximos da realidade da sua vida diária. Ele era movido pela benevolência que busca sempre tocar o coração dos seus discípulos, cada um em meio à sua realidade. Podemos sentir esse aspecto em seus escritos. A primavera sempre chega. A monja leiga Myoichi já havia recebido em 1275 outro escrito de Nichiren Daishonin, O inverno nunca falha em se tornar primavera, no qual ele a encoraja, explicando-lhe que os seguidores do Sutra do Lótus vivem como se estivessem no rigor do inverno, dificuldades, mas esse inverno infalivelmente se torna primavera, vitórias.
No trecho do escrito que estamos estudando, o significado da fé, Nichiren Daishonin refere-se a descartando honestamente os meios apropriados. E sobre o significado de apropriados, o presidente Ikeda explica: o Sutra do Lótus é um ensinamento que revela a verdadeira intenção do Buda, e que todos os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus não passam de meios apropriados para conduzir as pessoas ao ensinamento supremo do Sutra do Lótus. Devemos nos basear no Sutra do Lótus, diz ele, e não cometer o erro de ser enganado ou ficar presos aos ensinamentos que são apenas meios apropriados. Para explicar a relação entre o ensinamento do Sutra do Lótus e os sutras provisórios expostos antes dele como meios apropriados, Nichiren Daishonin cita a analogia de erguer um andaime para construir um grande pagode. O andaime é apenas uma conveniência para tornar possível a construção do pagode. Quando o pagode, o ensinamento do Sutra do Lótus, é completado, desaparece a utilidade do andaime, os meios apropriados que constituem os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus. Com a dedicação e o encorajamento de Nichiren Daishonin, Myoichi jamais deixou de praticar o budismo e superou todos os obstáculos com coragem. Na explanação, o presidente Ikeda salienta: nos momentos de sofrimento ou de alegria, devemos simplesmente levar tudo ao Gohonzon, expressando ao orar aquilo que estiver em nosso coração. Romper os obstáculos. Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon em prol da certeza da felicidade de todas as pessoas. Ao orarmos ao Gohonzon e entrarmos em contato com a condição de vida iluminada de Daishonin, incorporada nesse objeto de devoção, sem falta nos tornamos felizes. A força ou profundidade da fé não pode ser mensurada por aspectos formais. Daishonin, por exemplo, não nos instrui especificamente sobre quanto tempo devemos recitar Daimoku e assim por diante. Sem dúvida é importante estabelecermos metas pessoais referentes à quantidade de Daimoku que devemos recitar. Evidenciemos uma poderosa energia vital recitando um Daimoku vibrante e vigoroso, ritmado como o galopar de magníficos corcéis brancos correndo livres por vastas planícies. Com a sincera fé somos capazes de conquistar tudo. Por meio dela devemos avançar dia a dia, construir um caminho seguro, um alicerce sólido. Se nos empenharmos firmemente com a fé destemida, certamente poderemos conquistar a grandiosa vitória na vida, superando todo tipo de obstáculo e dificuldades e alcançar a felicidade absoluta. Assim não teremos nada do que nos arrepender no futuro. O presidente Ikeda orienta que se tiver 2 pessoas já é uma reunião de palestra. Então, eu falando de cá e você assistindo daí já forma uma reunião de palestra, não é mesmo? O recente direcionamento da BSGI é a suspensão por tempo indeterminado das atividades e visitas, e lançou a campanha 1-2-3. 1. Recitar pelo menos 1 hora de Daimoku por dia, visando a saúde de todos e ao mais breve restabelecimento da normalidade. 2. Ler os escritos de Nichiren Daishonin e, através do OBS+, e dos periódicos, estudar as orientações do presidente Ikeda pelo menos 20 minutos diários. 3. Incentivar pelo menos 3 pessoas por telefone e ou pela sua rede social. Josei Toda atingiu a iluminação dentro da prisão, recitando o Daimoku e estudando o budismo. O momento atual requer uma intensa luta de Daimoku para evidenciarmos nosso estado de Buda. Por favor, quem não assistiu ou ouviu o áudio do podcast do presidente da BSGI, Miguel Shiratori, assista, ouça, tem importantíssimos direcionamentos para o momento atual. Muito obrigado e até a próxima.